falando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo o corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse-lhe: quem tocou na minha veste? E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, nessa noite eu quero falar de uma mulher. Agora essa mulher era desprezada, agora essa mulher não tinha valor no meio da população. Aquela mulher, aleluia, era desprezada, era rejeitada pelo povo da cidade, pelos vizinhos, pelos parentes, porque aquela mulher sofria, aleluia, de uma doença grave, e ninguém queria ficar perto daquela mulher. Mas só que era rejeitada, aleluia, pelos vizinhos, pelos parentes, pelo povo daquela cidade. Mas ela não era rejeitada por Jesus, porque Jesus, ele não rejeita ninguém, porque Jesus, ele não abandona ninguém, aleluia. Jesus, ele tem o prazer de abraçar uma vida. Jesus, ele tem prazer de te abraçar. Jesus, ele tem o prazer de te aceitar. Talvez você que está escutando essa palavra, talvez você é rejeitado pelos teus parentes, talvez você é rejeitado pela tua família, rejeitado pelo povo, pela população, e talvez você se encontra triste, abalado, se achando ninguém na vida. Mas eu quero te dizer que Jesus nessa noite, ele diz que te ama. Jesus nessa noite, ele te chama nessa noite. Jesus, ele quer restaurar a tua vida, quer mudar a tua história. Jesus, ele quer te arrancar do crack. Jesus, ele quer te arrancar das drogas. Jesus, ele quer te arrancar dessa depressão. Jesus, ele quer te curar. Ele quer te tirar desses remédios ao qual você é escravo, tomando dia e noite. Mas nesta noite, Jesus, ele quer te curar. Nesta noite, Jesus quer mudar a tua história. Talvez você que está ouvindo essa palavra está dizendo: eu estou no fundo do poço, não tem mais jeito para mim. Talvez que você está escutando essa palavra, está achando que não tem mais jeito para a tua vida, mas ainda tem jeito para a tua vida. Ainda você respira, ainda é uma solução. Jesus é a solução de tudo. Jesus, ele quer te dar alegria. Jesus, ele quer tirar essa dor que está no teu coração. Talvez tu passa um dia sorrindo, mas de noite, quando você dorme, você se sente sozinho, você se sente angustiado. É porque você precisa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. É porque você precisa ser preenchido pela presença de Deus. E nessa noite, Jesus, ele te chama para preencher esse vazio que você vem carregando anos. E Jesus, nesta noite, ele quer preencher esse vazio. Jesus, nesta noite, ele quer te abraçar. Jesus, nesta noite, aleluia, ele quer falar para ti que você tem um valor. Não se acha uma pessoa que não tem valor. Não se acha uma pessoa, aleluia, que não é ninguém que você é. Porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele só quer que você se arrependa dos seus pecados. Jesus, ele só quer que você reconheça que precisa dele, que precisa mudar, que
precisa de ajuda, que precisa de socorro. Jesus, nesta noite, Ele te chama, que está escutando essa palavra, porque essa palavra ainda ela muda, porque essa palavra ainda ela restaura. Aleluia. Essa palavra ela cura o drogado. Essa palavra, aleluia, que você está ouvindo, ela cura a depressão, ela cura a ansiedade. Essa palavra que você está ouvindo, aleluia, ela liberta da cachaça, ela liberta, aleluia, do tráfico. Essa palavra, aleluia, ela liberta de todas as coisas, porque essa palavra ela é viva, essa palavra é fiel. Talvez você um dia teve sonho, um sonho de ter uma família. Talvez um dia você teve sonho, aleluia, de ser uma pessoa amada, mas os problemas da vida, as lutas, as rejeições, as dores, te levou para o buraco, te levou para a droga, te levou para a cachaça. Aleluia. Talvez os teus sonhos, os teus projetos já estão enterrados há muito tempo. Aleluia. E você está sem força. Mas nesta noite, Jesus, Ele está te chamando. Jesus, Ele quer te dar força para tu se levantar no meio dessa dor. Ele quer te dar força para tu se levantar no meio dessa rejeição. Talvez um dia você foi rejeitado pelo teu pai, foi rejeitado pela tua mãe. Talvez um dia você foi esquecido da tua família. E nesse momento, aleluia, esse tempo que você foi rejeitado, esse tempo que você foi esquecido, você se aprofundou na cachaça, se aprofundou na droga, se aprofundou, aleluia, na prostituição, se aprofundou no crime, aleluia. Mas Jesus, nessa noite Ele está falando, Ele quer te tirar da cachaça, Ele quer te tirar do crime, Ele quer te tirar do tráfico, Ele quer te tirar do fundo do poço, Ele quer te tirar da lama, porque você não é pouco para ficar na lama. Você é filho amado de Jesus. Você não é pouco, aleluia, para comer lavagem. Você é príncipe para comer o melhor de Deus, o melhor dessa terra, porque você tem um valor, aleluia. Talvez muita gente olha para você, aleluia, e hoje te vê tu no fundo do poço, na droga, aleluia, rejeitado, na opressão, na depressão, tomando remédio e dizendo que não tem mais jeito, dizendo que tu vai morrer nessa vida, dizendo que tu vai morrer nesse fundo desse poço. Mas eu quero te dizer, você não vai morrer nessa vida se tu entregar a tua vida para Jesus, se tu se arrepender, aleluia, dos teus pecados, dos teus erros. Jesus, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Glórias a Deus. Porque Jesus ainda Ele muda a história. Porque o mesmo Jesus que operou no passado, Ele opera hoje. O prazer de Jesus, aleluia, é de te dar alegria. O prazer de Jesus, aleluia, é te dar paz, aleluia. Glórias a Deus. É te ajudar. O prazer de Jesus, aleluia, é escrever uma nova história. Chega de sofrer, chega de ser escravo desse mundo, chega de ser escravo da dor, chega de ser escravo da rejeição, aleluia, chega de ser escravo da cachaça, aleluia. Venha viver o melhor com Jesus, venha viver coisas grandes com Jesus. Nessa noite Jesus Ele te convida, nessa noite Jesus Ele te chama para sarar tuas feridas, aleluia. E essa mulher, aleluia, que nós acabamos de ler na palavra do Senhor, essa mulher ela sofria 12 anos, não era 12 dias, não era um mês, aleluia, não era 4 dias, era 12 anos sofrendo, era 12 anos.
Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Deus. Estou ouvindo esse som, estou ouvindo essa palavra. A Bíblia relata que essa mulher, ela sofria 12 anos. 12 anos sofrendo. 12 anos sem alegria. 12 anos, aleluia, vivendo o pior momento. Aleluia. Eu não sei quantos anos, aleluia, que você vem sofrendo. Eu não sei quantos anos que você vem chorando. Eu não sei quantos anos, aleluia, que você vem sendo escravizado por esse mundo, pela dor desse mundo. Porque esse mundo ele só oferece dor. Esse mundo ele só oferece, aleluia, tristeza. Mas ainda tem um Jesus que oferece alegria. E o principal, a salvação eterna. E a Bíblia diz, querido, que essa mulher sofria, era rejeitada. Mas até que um dia ela ouviu falar de um Jesus. Esse mesmo Jesus que você está ouvindo. Esse mesmo Jesus que essa mulher ouviu. Aleluia, e você está ouvindo. Ela tomou uma decisão de ir até Jesus, ir até atrás dele, para aquelas dores ser sarada, aquelas feridas, aleluia, ser totalmente sarada. E nessa noite Jesus ele te convida a vir até ele, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimido, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual é o fardo que você tem carregado na tua vida. Talvez é um fardo de tristeza. Talvez você venha carregando um fardo pesado, um fardo de desânimo, que não tem ânimo para viver. Talvez, aleluia, você olha para a tua vida e fala que acabou, e fala que não tem mais vontade de viver. É porque ainda tu não conheceu o meu Jesus. É porque ainda tu não conheceu o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que restaura, o Jesus que tira do pó, o Jesus que limpa, o Jesus que restaura, o Jesus que muda a história. Jesus, ele quer mudar a tua história. Você pode estar no pior momento, você pode estar no fundo do poço, ninguém pode dar crédito para você. Você pode ser a pior pessoa rejeitada, mas o meu Jesus ainda ele cura, o meu Jesus ainda ele transforma, o meu Jesus ainda ele restaura. Dê crédito à palavra do Senhor, deixa ele entrar no teu coração, deixa ele entrar na tua vida, para tu ser transformado, para tu ser mudado, para tu viver coisas grandes, para tu viver coisas novas, para tu viver, aleluia, a felicidade do céu. Talvez que você está escutando essa palavra, a tua felicidade já acabou, a tua alegria já foi roubada, os problemas desse mundo, aleluia, as lutas desse mundo, as dificuldades desse mundo tem roubado tudo da tua vida. Aleluia. Talvez um dia você era alegre, era sorridente, tinha uma vontade de viver, e hoje não tem mais vontade de viver. Hoje não tem mais vontade, aleluia, de sorrir, porque foi massacrado por esse mundo, porque esse mundo te massacrou, porque esse mundo te pisou. Mas Jesus, nesta noite, ele está aqui te chamando para tirar todo o massacre desse mundo, para tirar tudo que esse mundo injetou no teu coração, injetou na tua vida. O meu Jesus, ele está aqui, ele te convida, porque ele vem, não foi para os santos, ele veio, foi para aqueles que é pecador. Ele veio, foi para aqueles, aleluia, que ninguém dá nada, que todo mundo desacredita. Jesus, ele veio para aquele, aleluia, que está afundado na cachaça, que está afundado na prostituição, que está afundado na depressão, que está rejeitado. Jesus, ele veio para esses. Jesus, ele só quer que você reconheça. Jesus, ele só quer que você se arrependa
vida. E quando você reconhecer e se arrepender e for aos pés de Jesus, aí você vai ver a alegria, aí você vai ver a paz, aí você vai ver, aleluia. Você não vai sentir mais vontade de beber, você não vai sentir mais vontade, aleluia, de ficar aprofundado nos prazeres desse mundo, nos prazeres, aleluia, dessa vida, porque você deixou Jesus entrar na tua vida. Jesus, ele te ama, irmão. Jesus, aleluia. Você não imagina o valor que você tem para Jesus. Se você imaginar o valor que você tem para Jesus, você, aleluia, não perdia mais tempo no fundo do poço. Você não perdia mais tempo, aleluia, nessa vida cruel, nessa vida de dor, nessa vida, aleluia, que não tem paz. Aleluia. Você é valioso para Jesus. Você é valioso. Não se sinta um lixo. Talvez você que está escutando essa palavra está se sentindo um lixo, está se sentindo ninguém. Mas eu quero te dizer que você é uma pessoa especial para Jesus. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma pessoa especial para o céu de glória. E essa mulher, irmão, ela foi até Jesus. E quando ela tocou em Jesus, a vida dela mudou. Quando ela tocou em Jesus, ela começou a sorrir. Quando ela tocou em Jesus, ela começou a ter o sentido de viver na terra. Quando ela tocou em Jesus, o sonho que estava morto ressuscitou. Quando ela tocou em Jesus, o projeto que estava morto ressuscitou. Porque Jesus, ele ressuscita projeto. Porque Jesus ressuscita vida. Porque Jesus, ele ressuscita sonho. Porque Jesus, ele restaura família. Jesus, ele restaura casamento. Jesus, ele restaura os filhos. Jesus, ele liberta. Jesus, quando ele entra, ele muda a história do homem. E aquele homem, aleluia, que não sorria, ele começa a sorrir. Aquele homem, aleluia, que andava de cabeça baixa, quando Jesus entra na vida dele, ele começa a andar de cabeça erguida, porque o Jesus Todo-Poderoso tomou o controle de tudo. Jesus, ele quer tomar o controle da tua vida. Jesus, ele quer tomar o controle da tua casa. Jesus, ele quer tomar o controle dos teus parentes, do teu casamento, dos teus filhos. Só se rende aos pés de Jesus nessa noite. Só se rende, aleluia. Se rende aos pés dele. Se rende. Chega de sofrer. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de ser escravo. Chega, aleluia, de ser escravo da dor. Chega de ser escravo da cachaça. Chega de ser escravo da droga. Chega de ser escravo do tráfico, do crime. Chega de ser escravo da prostituição. E venha servir Jesus. E vem entregar a tua vida para Jesus nessa noite. Nessa noite ele te chama para o arrependimento. Nesta noite Jesus, ele quer que você só faça uma coisa: se arrependa. Se arrependa. Reconheça que você precisa de Jesus na tua vida. Quando tu fizer isso, tu vai ver alegria, a paz, aleluia, uma vida com abundância na tua vida. Quando você fizer isso, você vai sentir prazer de viver, prazer de acordar de manhã e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele só quer que você se arrependa nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.